Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Felipe Muniz, estou aqui com meu amigo Gelson e hoje ele vai falar um pouquinho do momento atual do Santos, o Peixe, né? O grande alvinegro praiano. O Santos aí que está com um elenco um pouco limitado, muitas vendas, muitas perdas aí, garotos da base subindo e ainda está vivo aí em várias competições. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse time e como eu já falei, estou aqui com o Gelson. Gelson, preparado aí para esse vídeo? Opa, salve Felipe, salve a todos que estão acompanhando o vídeo. Preparadíssimo pra falar de Santos. Vamos embora, vamos falar do Santos, né? Gelson, a gente, antes de começar a gravar aqui, né, a gente tava comentando aqui o quanto esse elenco do Santos, de certa forma, é muito limitado e a gente vê o Santos aí vivo na Sul-Americana, né? Ganhou em casa do Libertad, ali, mesmo com a menos, né? Ainda também vivo na Copa do Brasil, vai pegar uma pedreira, mas ainda tá vivo, tá ali nas quartas de final. E no Brasileirão tá ali na metade da tabela, mas bastante embolado, uma diferença muito pouca para os adversários da parte de cima. Como é que você vê assim, destacando competição por competição, como é que você vê o Santos na Sul-Americana? Eu começo falando da Sul-Americana, que o Santos venceu o Libertad numa jogada muito boa do Lucas Braga pela esquerda, cruzamento para a área, onde o Marcos Guilherme desvia e um gol contra ali do jogador do Libertad, que salvou o Santos, porque senão seria um empate 1-1 em casa, e como tem gol fora na Sul-Americana, o Libertad teria a vantagem do 0-0 na volta, aí poderia complicar, mas é uma vantagem interessante, um jogo lá no Paraguai agora, nessa semana, jogo de volta, que é fundamental, um jogo muito difícil. O Santos, que nunca venceu a Sul-Americana, venceu no formato Copa Comebol em 1998, mas a Sul-Americana, novo modelo, nunca venceu. É um título que o Santos busca ainda. No Brasileirão, o time está em 10º, é uma campanha que eu esperava. É um time que não tem condições ali de. No máximo, um G8, caso a Libertadores, tipo, campeão da Copa do Brasil, esteja entre os seis, aí abra a vaga ali, igual foi na última temporada. O Santos E terminou em pode, oitavo. e pode também, né, Gelson, abrir até um G9, caso o Santos, o Atlético Paranaense ou até o Red Bull Bragantino vencer a Sul-Americana, pode abrir um G9, né? Uhum. Sim, Red Bull Bragantino, que pode ser um adversário do Santos na semifinal da Copa Sul-Americana. Seria um confronto muito, muito interessante, já que desde que o Red Bull virou. O Bragantino virou Red Bull, né? Todos os confrontos entre Red Bull e Santos foram empates, 5 empates, realmente um equilíbrio absurdo. Mas eu vejo assim que no Brasileirão é o esperado. Eu acho que não é nada além disso e nada abaixo disso. Eu acho que é um time que não é para brigar para não cair, tem times muito piores. Na Copa do Brasil venceu o Juazeirense por 4-0 e tomou um sufoco no jogo da volta com reservas, 2-0 ali, mas passou. Tem um Atlético Paranaense agora que é uma pedreira, igual você disse, é um jogo difícil, onde eu aponto que o Atlético é um time mais pronto, assim, é um favorito, um leve favoritismo, uns 55-45, mas eu acho que nas quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Sul-Americana, entre os 10 do Brasileirão, lógico, caiu na fase de grupos da Libertadores, tanto é que está na Sul-Americana. Eu considero um mini vexame, porque o Santos vinha de uma vitória diante do Boca Juniors na estreia do Fernando Diniz Uhum. contra o Boca Juniors e depois um 5-0 no The Strongest ali, depois perdeu o The Strongest 2-1 e depois 3-1 para o Barcelona, que é vexatório sempre um time gigante como o Santos cair na fase de grupos da Libertadores, mas é uma temporada que eu esperava. A gente falando também um pouquinho, né? A gente falou muito do momento do Santos nas competições, mas a gente destacando também um pouquinho alguns jogadores, né? Obviamente tiveram muitas perdas, muitas baixas nesse time do Santos, desde aquele que jogou aquela final da Libertadores, né, Gelson? Até esse de agora, a gente vê ali, se a gente pegar do gol até o ataque, a gente não tem mais a dupla de zaga, né? Que é o Luan Pérez O e Lucas goleiro era Veríssimo. outro, porque o João Paulo É, assumiu a titularidade novamente. e para mim, naquela final, quem era para ter jogado era o João Paulo. Né? Eu não Eu culpo o também João. acho. Eu acho que eu não culpo o João por aquele gol. Eu acho que não foi falha dele ali. Mas se a gente pegar aquele time da final da Libertadores, não tem a dupla de zaga, os volantes ali, o Sandri, machucado, Tá machucado. só volta em Pituca e setembro. Alisson vendidos, né? Pituca e Alisson vendidos. Olhar mais na frente, Soteldo já também foi vendido. Caio Jorge também foi vendido. Inclusive foi Só o Marinho que está oficializado no hoje. elenco ainda. Só tem o Marinho e uma garotada da base. O Santos voltou a contratar, né, depois daquela punição por fair play, acabou sendo punido.
Contratou alguns caras, mas que caras assim, que até agora eu acho que só o Camacho que surpreende muito assim, né, Gelson? E o Marcos Camacho que Guilherme. surpreende. Camacho e Marcos Guilherme, claro. O Danilo Boz é um jogador que não veio para ser titular. O Luiz Felipe e Kaique ainda estão na frente. O Kaique é um jogador que tem defeitos, sim. Foi até expulso no jogo diante do Libertad pela Sul-Americana, mas foi uma jogada infantil dele ali. Mas é um cara que vai evoluir muito ainda. O zagueiro que é bom. Não, tem um defeito da bola aérea também, né? Que ele não é tão alto. Isso pode ser dificultoso para um zagueiro. A gente vê, por exemplo, um Marquinhos, por exemplo. Não é um jogador tão alto, é um monstro na bola parada. Eu acho que isso vai sendo Mas ele, lapidado, né, tratado. ele vai evoluir muito ainda. Mas a gente pode citar também uma contratação que está quase perto de ser acertada aí, que é o Léo Batistão, um jogador que foi revelado na Portuguesa Santista, jogou com o Neymar nas categorias inferiores, sub-13, sub-15 com o Neymar, o Léo Batistão na Portuguesa Santista, é um time da cidade de Santos, jogador que passou por Espanhol, Atlético de Madrid, Vila Real, sem muito brilho, assim, é um jogador que atua na ponta direita como falso 9, jogou até de centroavante, tem poucos gols assim para um atacante, 54 gols em 271 jogos, mas é um jogador que pode ser importante nesse Santos se for Muito concretizar, experiente, né? Já que Caio Jorge acabou sendo vendido. Um jogador muito experiente, né? Você falou aí, jogador que tem rodagem, já jogou no Atlético de Madrid, em alguns times na Espanha, né? Um jogador muito experiente aí que pode agregar muito para esse time do Santos. Ô, Gelson, a gente teve também a volta do Carlos Sanches, né? Ele que estava machucado na última temporada, um jogador muito querido pela torcida do Santos e que voltou e voltou com tudo. Ah, com certeza, ele voltou com tudo. O jogo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, um 2-2 que foi uma reestreia dele, que ele entrou, ele começou os 7 primeiros jogos aí entrando no segundo tempo, né? Não titular, para readquirir a forma, né? Ele entrou muito bem, acho que foi, na minha opinião, foi o melhor jogo dele naquela volta, contra o Red Bull Bragantino também. Ele jogou muito bem, aquele 2-2 ali, que foi um jogo muito bonito de se ver. Esses dois jogos foram os melhores dele, é um cara que, quando ele vai bem, o Santos geralmente consegue ser criativo. Quando ele, Jean Mota, então, que não é um excelente jogador, Jean Mota, óbvio, mas é um cara que é da criação ali do Santos. Quando ambos vão bem, o Santos fica criativo e cria muitas oportunidades. Eu acho que ele é um termômetro do Santos, o Carlos Sanches, para citar assim, desde 2019, na era Sampaoli, quando ele foi o artilheiro do Santos naquela temporada, com 19 gols. Um meio-campista, né? Um cara que foi até um segundo volante na carreira, ser o artilheiro de um time na temporada, mas é fundamental ele no Santos para que o Santos almeja voos aí nessa temporada. E, Gelson, só para a gente finalizar esse vídeo, é só destacar também o Marinho. O Marinho, que na última temporada, para mim, era um dos candidatos para pegar a vaga ali na seleção brasileira, pela temporada que vinha jogando. Nessa temporada, caiu muito de rendimento. Você acha que o que afetou o rendimento dele foi a saída de alguns jogadores do time, prejudicou o elenco, ele não conseguiu se desenvolver tanto dentro de campo? Ou aquela pressão, a expectativa que todo mundo criou pela última temporada dele pelo Santos? Bom, o Marinho dá para fazer uma seguinte análise. Ele é um jogador que chegou no Santos em 2019 sem expectativa alguma ali, para não dizer que não tinha alguma, mas tinha de ser um cara importante ali, uma peça de elenco no time do Santos, já que tinha o Soteldo, tinha o Rodrigo que estava indo embora e o Marinho estava chegando, o Rodrigo estava indo para o Real Madrid, o Marinho chegando do Grêmio, na troca David Braz indo para o Grêmio e o Marinho indo para o Santos. Em 2019 ele teve altos e baixos ali, mas em 2020 ele foi muito bem realmente. Até o mês de outubro, novembro, até o mês de novembro, na verdade, ele estava muito bem em alta, mas depois do mês de novembro, dezembro e janeiro, principalmente, né, que é a final da Libertadores, ele não foi nada bem. Muitos dizem também que ele jogou totalmente bichado, né, como se diz no futebol, Uhum. jogou meio que no sacrifício ali, mas depois da final da Libertadores ele não foi o mesmo. Teve até bons jogos na Libertadores, contra o The Strongest, por exemplo, contra o Boca também, mas não é aquele Marinho. Eu acho que ele não é um jogador extraordinário, eu acho que é um jogador nota 7 no máximo, assim. O futebol brasileiro ele é bom, mas não é um craque, né? Eu acho que não é, mas é um jogador fundamental para o Santos se ele tiver bem. Muito bom. E você, o que é que você achou desse vídeo? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu. Valeu, Gelson. Valeu, valeu.